Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à nossa aula de número 45. Aula de número 45 de estudos da obra O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo. Mais uma vez, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Marcos Venício. Eu estou gravando essa videoaula numa manhã de quarta-feira, 7 de junho de 2023. E, dando prosseguimento, já praticamente encerrando, a participação do senhor Jobá, pelo menos nessa evocação a ele feita. E já dando, então, continuidade, e acredito que finalizando essa parte, para quem estiver acompanhando no livro, e eu aconselho a fazê-lo. Livro O Céu e o Inferno, segunda parte, capítulo 2, item 10. E aí, continuando as perguntas ao senhor Jobá. No item 10, a pergunta é a seguinte: quando vivo, partilháveis a opinião de que emitiu sobre a formação da Terra pela incrustação de 4 planetas que teriam sido soldados em conjunto. Estais ainda nessa mesma crença? É muito interessante que nessa época, nós estamos em meados do século XIX, 1860 alguma coisa. Então, nessa época, haviam muitas teorias sobre a formação da Terra, e uma delas é de que a Terra, o nosso planeta, teria sido formado da junção de 4 planetas. 4 planetas teriam se chocado e formado um só, que seria a Terra. Claro que essa teoria já foi refutada, já foi abandonada há muito tempo, mas o senhor Jobá, na época, em vida, ele defendia essa ideia. Então, estão perguntando aqui se ele ainda defende essa ideia. Então, olha a resposta dele. É um erro. As novas descobertas geológicas provam as convulsões da Terra e a sua formação sucessiva. A Terra, como os outros planetas, teve a sua vida própria e Deus não teve necessidade dessa grande desordem ou dessa agregação de planetas. A água e o fogo são os únicos elementos orgânicos da Terra. Bom, aí tem uma coisa estranha também, porque a água é uma substância inorgânica, ela não é orgânica. E o fogo também é uma substância que também ela não é orgânica, Então, seria interessante perguntar para o senhor Jobá o que ele pensava, o que seria um elemento orgânico, Mas fica a nota aí, e para nós, de hoje, fica aí a certeza, fica a nossa testemunha de que os espíritos não sabem tudo, Eles podem errar também. Isso nos serve de aprendizado. Kardec, inclusive, fala disso lá na Gênese, no livro A Gênese, no capítulo de Caracteres da Revelação Espírita. Deem lá uma olhada, que Kardec, inclusive, fala isso. Os espíritos não sabem tudo, eles erram, porque os espíritos nada mais são, afinal de contas, do que os seres humanos que já habitaram a Terra. Portanto, eles possuem conhecimento, às vezes, igual ao nosso, conhecimento às vezes maior, claro, que o nosso, e às vezes conhecimento até inferior aos nossos. Bom, e aí, continuando, na 11ª pergunta agora, acho que é a última pergunta. Pensáveis também que os homens poderiam entrar em catalepsia durante um tempo ilimitado e que o gênero humano chegou desse modo à Terra. Desse modo a Terra é uma pergunta, Porque também o senhor Jobá, ele defendia essa teoria também, que o ser humano teria chegado à Terra em forma cataléptica. Catalepsia é aquele estado de animação suspensa, uma espécie de criogenia nos dias de hoje. Então, olha a resposta que o senhor Jobá dá. Ilusão de minha imaginação, que ultrapassava sempre o objetivo. A catalepsia pode ser longa, mas não indeterminada. Tradições, lendas exageradas pela imaginação oriental. Meus amigos, já muito sofri, repassando as ilusões com as quais nutri o meu espírito. Não vos enganeis com isso.
Eu muito aprendi e vos posso dizê-lo. Minha inteligência, pronta para se apropriar desses vastos e diversos estudos, guardara de minha última encarnação o amor do maravilhoso e do composto aurido nas imaginações populares. Olha só, Jobá falando dos seus enganos, né, das suas reminiscências de arroubos, de misticismo, de ficção, de quanto nós também passamos por isso, né? E às vezes não queremos admitir. Aqui nós vemos um espírito, né? O senhor Jobá, cônscio, consciente da nova ordem, consciente da nova realidade, mais lúcida, com mais amplidão, reconhecendo os seus erros, né? E ele continua, ele termina a resposta ditando o seguinte: estou ainda pouco ocupado com questões puramente intelectuais, no sentido em que as tomais. Como o poderia, deslumbrado, arrebatado como estou pelo maravilhoso espetáculo que me cerca? Só o laço do espiritismo, mais poderoso do que podeis concebê-lo, pode atrair o meu ser para essa terra que abandono, não com alegria. Isso seria uma impiedade, mas com um profundo reconhecimento da libertação. Está aqui ele nos dizendo que ainda está embevecido, né? Lembremos que fazia pouco tempo que ele havia desencarnado. Ele ainda estava naquele estado de transição, ainda se maravilhando com o novo e ainda recebendo as múltiplas influências do antigo e do velho, né? É isso. Para terminar, tem uma coisa interessante. Kardec aqui até coloca numa nota de rodapé. Ele diz assim, ó: quando da subscrição aberta pela sociedade em proveito dos trabalhadores de Lyon, em fevereiro de 1862, um membro entregou 50 francos, dos quais 25 em seu próprio nome e 25 em nome do senhor Jobá. Este último deu a esse respeito a comunicação seguinte. Então, durante esse evento, a última comunicação nessa parte, né, do senhor Jobá, em função desse evento de reunião da sociedade lá de Lyon, Jobá deu essa linda mensagem, que eu retransmito agora na íntegra. Estou lisonjeado e reconhecido por não ter sido esquecido entre os meus irmãos espíritas. Obrigado ao coração generoso que vos entregou a oferenda, aqueles 25 francos que foi aludido anteriormente, né? Que vos teria dado se ainda habitasse o vosso mundo. Naquele que habito agora não se tem necessidade de dinheiro. Ele, portanto, foi-me necessário tirar do bolso. Foi-me necessário tirar da bolsa da amizade para dar provas materiais de que estava tocado pelo infortúnio dos meus irmãos de Lyon. Bravos trabalhadores, que ardentemente cultivais a vinha do Senhor, o quanto deveis crer que a caridade não é uma vã palavra, uma vez que, pequenos e grandes, mostrastes simpatias e fraternidade. Estais no grande caminho humanitário do progresso. Possa Deus nele vos manter e possais ser mais felizes. Os espíritos amigos vos sustentarão triunfantes. Veja aí a necessidade da caridade, né? A alusão à caridade, a necessidade realmente de você não esquecer da caridade, esse atributo tão necessário, tão urgente na nossa vida. E ele termina finalmente da seguinte forma: começo a viver espiritualmente, mais específico e menos perturbado pelas evocações através de campos que influíam sobre mim. A moda reina mesmo sobre os espíritos. Quando a moda Jobá deu lugar a uma outra e eu entrar no nada do esquecimento humano, convidarei então os meus amigos sérios e entendo por aqueles cuja inteligência não esquece, convidá-los-ei para evocar-me. Então, aprofundaremos as questões tratadas muito superficialmente e o vosso Jobá, completamente transfigurado, poderá vos ser útil, o que deseja de todo o coração, de todo o seu coração. E aí ele assina como Jobá.
lindo, né? Essa declaração de transição do antigo, né? Jobá, se despojando inclusive desse rótulo, Jobá, e ingressando de maneira em definitivo, né? No mundo espiritual, no mundo dos espíritos, onde não temos mais rótulos, né? Isso me leva a um pensamento, né? Por exemplo, eu agora sou Marcos Venício, e você que está me ouvindo e me vendo tem a sua própria identidade. Quando eu morrer, quando eu desencarnar, você também, quando passar por isso, eu já não serei mais o Marcos, porque o Marcos é o rótulo dessa vivência, é o rótulo dessa encarnação. Quando eu adentrar o mundo dos espíritos, já vai acontecer com todos nós também, pouco a pouco eu acredito que nós iremos nos desfazer da marca de hoje e iremos abraçar e iremos integrar o ser espiritual integral que somos. Não mais o Marcos, não mais nenhum nome que possivelmente eu já tive em minhas vidas passadas, mas o Marco Espírito, acúmulo de todas as vivências até aqui, acúmulo de todas as experiências, de todo o aprendizado, de todos os erros e acertos, conhecimento moral, emocional, intelectual e uma série de outros conhecimentos de inteligência acadêmica, inteligência técnica, inteligência científica, inteligência emocional, inteligência evangélica, enfim, tudo aquilo que é atributo da nossa eterna evolução. Foi essa, então, a aula que tínhamos para hoje. Espero que você tenha gostado. Deixe aí o seu comentário, ele é muito importante. Beijo no coração, amemo-nos como Jesus nos amou e a maneira em que mais está ao nosso alcance de amar a Deus e amar a Cristo é através do trabalho para o próximo, é através da caridade. Não podemos esquecer disso jamais. Tchau.